É, gente. É, foi, ela veio, hein? Ela veio. Ela veio, hein? É hoje, hein, cara? Estamos aqui hoje com a doutora Aline Lien Lantman. Nome. Vou te falar, cara, e tá gerando expectativa em muita gente, né, Rafael? Não vai falar mais? Então, pelo visto, não é só você que tem dificuldade de falar. Olha, cara. Confesso que estávamos ansiosos esperando a presença da doutora Aline aqui, uma psicóloga muito relevante do nosso município. Bastante. E está aqui conosco hoje para explanar, esclarecer muitos temas, né? Que até mesmo por mim, assim, existe muito preconceito quanto a esses temas que serão falados aqui hoje. Espero que vocês aí estão nos acompanhando, possam estar gostando do nosso conteúdo aí. E vamos pra cima. Vamos bater Doutora um papo Aline, eu aí. confesso pra você que a gente falou, foi pra pouca gente, deve ter falado pra umas 1.000 pessoas só. E as 1.000 pessoas falam, caramba, que maneiro, pô, ela é fera, que isso aqui, vou assistir, pai, bola, coisa e tal. E, cara, é um prazer enorme receber você aqui, tá bom? E espero que você consiga fazer o Bruno falar, né? Porque até agora ele não falou mais nada. Vamos fazer agora. Então vamos embora. Né? Ai, ai. Agora ele vai falar, gente. Tava brabo em ficar sem falar. É o podcast Conversa Fiada. Alô, meus amigos da internet. Mais uma edição do podcast Conversa Fiada. E agradecer sempre você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, soltando um clique. O nosso estúdio passou por uma atualização. O Sandro Reis trouxe lá dos Estados Unidos tudo em 4K. A imagem vai ficar ainda Coisa melhor. Coisa linda, 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 né? Agradecer a todos os nossos patrocinadores, essa turma que tá com a gente. O restaurante Família Guiar tá com a gente aí. O Replay, Vitão, a Sandrinha lá, mandar um abraço pra eles. Replay Motel, da nossa querida Gleice aí, o prazer de repetir sempre, agradecer a Gleice aí o apoio, todos esses empresários acreditando aí no nosso projeto. Também a Rigão Distribuidor, né, Rafael? Rigão, nosso amigo Eduardo, que está nos acompanhando agora. Um forte abraço aí, Eduardo. Obrigado pela essa parceria. A Rigão trazendo novidades também, já já a gente vai abordar aqui. Agradecer a Tainá Nunes, a nossa fotógrafa, a gente fez uma parceria bacana com ela, já veio aqui, fotografou, tirou fotos, deixou todo mundo mais lindo para a rede social. Unidas Farma do nosso querido amigo Maurício, alô Mal, um abraço para você. Agradecer também a Verde Vida, a Ótica Bom Jesus está com a gente, a querida Dri Salles, que mandou o brinde também para entrevistada. Ó. Os homens estiveram aqui, não ganharam nada, só água, hein? Saíram de bico seco. A Dri Salles Acessórios está até aí também na televisão. E também agradecer aqui tá faltando quem aqui que Armazém eu falei? dos Vinhos, pô. Armazém do Vinho. Nosso amigo nosso, parceiro do... Antônio mandou aqui um vinho bacana para o russo do RX2, né? Pois é. É isso aí. Agora a gente vai deixar a nossa entrevistada. Agradecer você pelo convite, né? Aceitou, mexeu na sua agenda toda aí para estar aqui com a gente no dia de hoje. E também WR Almeida. Nosso amigo Juninho Frederico, já estava esquecendo. Juninho Frederico, o grande Walter, há mais de 30 anos, com tintas automotivas aí, né? Atendendo toda a região. Tá tudo certinho? Me ajuda aí, gente. Tá. Todos os nossos patrocinadores, Verde Vida aí, que lançou um produto muito bacana. Já já a gente vai dar uma pincelada também. Aline, nome, sobrenome, naturalidade, fique à vontade, o programa é todo seu. Obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui. Fico muito feliz que vocês se interessaram pelo meu trabalho, que as pessoas ficaram empolgadas com a minha presença aqui. Espero que a nossa conversa seja contribuição para as pessoas. Eu acho que saúde mental é uma coisa que as pessoas sempre têm dúvidas, né? Bastante. E falando um pouco de mim, já que você perguntou tudo, naturalidade, né? Eu sou de Vitória, eu não sou de Bom Jesus. Capixaba, né? Eu estou em Bom Jesus desde 2016. Então, vir para cá foi um começo, um recomeço profissional, né? Eu comecei do zero como psicóloga. Na época já tinha uma questão de rede social importante, mas o trabalho foi meio de boca a boca mesmo, sabe? De uma pessoa que ia, se identificava e falava para outra. Você se formou em Vitória? Eu me formei em Vitória, me formei em 2007, tenho 16 anos.
Uma vida, né? A sua família, no caso, toda... É toda de Vitória. A gente tava doido achando que você poderia ter estudado aqui, num colégio daqui, da cidade. Não, eu só e vim tal. pra cá já depois de um tempo aí de formada, Já né? Eu tava vim em já, né? 2016. Já me adaptei à cidade, eu gosto de Bom Jesus, não me adaptei ao Mais calor quente, né? de Bom Quente Jesus, demais, né? demais. Vitória venta. Não tem os ventos praianos, né? Qual bairro lá que você morava, Vitória? Na verdade, meus pais moram na Serra, que é Na ali Serra, coladinho com Vitória, né? Eles são comerciantes, então moram ali em Laranjeiras, que é um bairro comercial da Serra, né? Entendi. Aí alguém foi lá e te trouxe pra cá. Pois é, eu conheci o Russo, que vai ganhar o vinho. Conheci lá, e aí chegou um dado Russo, tá chegando um momento. vinho pra você aí. Alô, alô, RX2. Chegou um dado momento que alguém tinha que Fantástica, fazer né? um movimento. E assim, eu achei que era mais fácil porque eu sou só eu. Sim. Né? Ele é uma banda, etc e tal. E aí, eu que vim. Então, eu comecei aqui, né? Eu não conhecia Entendi. ninguém e tudo mais. Mas eu achei que o trabalho até fluiu rápido. Interiorzão, Legal, legal. É, fluiu Interior. até rápido. Então, não... Você tem o quê? Quanto tempo já assim de Bom Jesus? Bom Jesus do Norte, no caso, né? É, Você tá em Bom Jesus. 2016 eu vim, tem? 7 anos. Certinho. O Russo demorou, 7 né? anos. O Russo Acertou, demorou a miserável. acertar a bola. Russo buscou longe, rapaz. Assim, às vezes você sentiu a diferença em termos de movimentação, né? Lá é um pouco um grande centro, né, no caso. É, mas assim, em relação ao trabalho em si, a fazer o trabalho não muda. Uhum. Né? Porque mesmo lá sendo maior, é como eu disse, nessa época a rede social estava começando essa coisa de utilizar mesmo profissionalmente. Então lá também era isso, né? Indicação, as pessoas conhecerem, gostarem, querer trazer alguém que conhece. Então não mudou muito a forma, né? Não existia nessa época que eu mudei terapia online, né? Então você não tem como migrar. Só tinha só o também, a gente Facebook, deu uma né? O Facebook ainda e estava era em proibido alta. pelo conselho, você só podia fazer um aconselhamento. Eu tava vendo teu online. Instagram hoje, eu vi lá a opção de online. É, Maneiro pra eles caramba. só liberaram na pandemia. É? Hoje não pode mais? Não, hoje pode. A Agora, partir da pandemia pós-pandemia, se tornou... pós-pandemia, antes durante você podia fazer um e pós. aconselhamento. Numa necessidade Entendi. você podia fazer, mas não podia fazer um processo online. Então não existia essa coisa de você mudar de cidade e levar as pessoas de forma online. Não, Sim. né? Então realmente foi um recomeço. Inclusive, do zero. teu Instagram lá, eu tava lendo, tem umas frases legais lá pra Gostou? caramba. Pô, Que bom. tá mal. Preciso melhorar. Cada né? pancada seca que eu tomei. Eu até marquei o Daniel numa lá. As indiretas. Cada pancada seca. Eu falei, meu Deus. Marquei Meu ele Deus. Tá lá. faltando uns vídeos lá, eu confesso que eu preciso melhorar. Eu essa procurei coisa uma do foto, vídeo. né? Porque, assim, por você não ser de Bom Jesus, assim, algumas empresas, mas eu nunca ouvi falar dela. Tem foto. Aí eu abri seu Instagram e procure, não acha. E aquela do perfil, né? Não tem Sim, como dar um não zoom, tem não tem como. como. Mas quem foi, quem né, já teve uma consulta, nossa, te recomendou Doideira. assim, Foi. top, mas foi mesmo sem de Bom, coração, fico foi muito bem feliz. recomendada. Quem falou muito bem que de ela você foi o top. Daniel da... Foi o nosso... E eu não vou falar o nome dele aqui, Foi o ele vai nosso estar ouvindo a gente. entrevistado. Mas ele falou tão bem de você, eu falei assim, essa mulher, ela é acima da média. Porque pra essa pessoa falar bem de você, alô, Ângelo, forte abraço. Começa com An, Começa com An, termina com Gelo. Angelo. Não, ele é uma Ele falou crítica bem, em pessoa. ele assim, é bem seletivo, né? Não é qualquer É o pessoa que Ângelo agrada. fisioterapeuta. Isso, Ele mesmo, ele. Sim. Aí ele é bem seletivo. Aí ele E falou- ele faz um excelente trabalho. Sim. Fisioterapeuta Aí a gente, também, né? quando eu comentei de você com ele, nossa, pai, teceu elogios assim. Eu falei, E o "Ia, Daniel eu fica atendi tranquilo." funcionários dele. Teve Ele uma falou com época a que a gente, gente ele fez um comentou. trabalho com os Ele funcionários falou que muito foi bem de bem você legal. também. Foi bem legal também. Na Então, verdade, a quase todo capixaba, né? Essa É. simpatia toda é coisa de Capixaba. capixaba, né? Sou mãe, a Yara tem 1 ano e 9 meses, né? É um bebê ainda. mundo. Maneiro. Curtindo bastante. Você tem irmãos? Você tem Tenho irmãos? 2 irmãs terapeutas. É, também. que legal. De família. Sua família, ela tá ligada nessa... Alguém comentou comigo hoje, né? Rapidamente conversando. Foi lá na barbearia, né? Creio que sim. Que... Não falta tanta coisa. Que alguém comentou, né? Que sua família, você tem pessoas já... Descendência assim. O Lien é chinês. Meu avô era chinês.
Então, eu acho que tem uma coisa dessa ancestralidade. A minha irmã eu também sou, mas o meu foco não é o principal, não é a acupuntura. Mas ela é acupunturista. E eu, idiotamente, metendo sotaque francês no nome dela. Então, eu acho que teve essa Italiano, tendência. italiano. Idiotamente metendo sotaque francês. Chegou a cotação que era até italiano. Né? Sim. Falando. Então, eu acho que essa ancestralidade ajudou. Ele né? meditava. Então, a gente Na área da viu acupuntura muito... também, Alguém você- de vocês escreve, não, né? Não, né? Não, escrever pesado, não. né? Não. Aí também já é demais, né? Mas aí você veio e já... Você gosta de música, né? Tá Eu ligado com música. gosto de música. E eu acho que a música, inclusive, é terapêutica. Muita né? coisa. Não é? E a música também diz muito do nosso sentimento do dia, assim, Do por dia, exemplo. com certeza. A gente escolhe a música já baseada em alguma coisa, Exatamente. né? E quando a gente vê, por exemplo, que como eu disse, eu passei por essas outras coisas fora da psicologia. E eu me formei, uma das minhas formações foi yoga. E no yoga a música tem um papel muito importante. Na verdade, quando você repete aqueles mantras, a intenção é que você fique no momento presente, né? Então, música é terapêutico em muitos Inclusive, níveis. eu acho que né? eu vi uma foto sua com a Paula Kreischer. com a Dudinha. Eu não dou mais aula de yoga, Sim, minha formação a em Dudinha yoga é já amiga tem um minha tempo. pra caramba, beça mesmo. Ela que tá lá no meu espaço Pô, e que hoje legal. dá aula Maneiro. de yoga. Aí, Fala aí, Dudinha. Um Beijo. abraço. Minha amiga, Dudinha é parceira demais. ó, a gente já foi vizinho de loja, ela é gente boa, É, gente fina. gente boa demais, cara. Gente Aí boa. na pandemia você já estava aqui na pandemia, no caso? Já estava aqui na pandemia. O trabalho do psicólogo, até que na pandemia, como começou essa coisa do online, né? Não mudou muito. Eu sei que muita gente ficou sem conseguir trabalhar, sem conseguir atender. Na área da psicologia, a gente só migrou, né? Sim. Para Entendi. videochamada. Então, até que profissionalmente a pandemia não trouxe um grande impacto. Muito pelo contrário, as pessoas Procuravam mais. procuravam, se né? organizar, tinham aquela né? noção assim, quando isso vai acabar, preciso de Isso foi ajuda. Será muito que um dia assim, isso acaba? Foi aterrorizante, Chegou né? um ponto de que Você tava chegou- todo mundo sufocado. exatamente. Tinha uma hora que... Isolamento, né? Sim. Logo naquele princípio ali, a pessoa ficava completamente trancada quando descobria que estava com Covid. Então, lidar com aquele isolamento também. Então, muito pelo contrário, na pandemia, eu acho que a gente teve muita Teve um procura, reconhecimento também, né? da importância Da importância, terapia, né? exatamente. Porque, por exemplo, muitas pessoas vivem sozinhas, né? E com essa de fica em casa, isolamento, vivem sozinhas dentro de casa, mas saem, vão pra rua, Se distraem, né? Frequentam Doutor, vários e grupos. eu que me declarei aqui, né? Confessei aqui num vídeo que a gente fez, avisando a sua visita a gente aqui, eu me declarei assim, um certo preconceito quanto a psicólogo. Os meninos me conhecem, que eles sabem Sim. assim, o meu posicionamento. E eu queria assim, que você esclarecesse pra gente aqui e pra quem tá nos acompanhando essa diferença entre psicologia, psiquiatria, Sim. essa questão que eu acho que assim, é um tema muito Sim. importante. Coach. É, porque assim, muita gente não sabe. Sim. Embola tudo, acha que a pessoa é maluca, não é nada Sim. disso. Eu sei que não é, mas. Tá, vamos começar pelo começo, assim, né? Essa Sim. questão do preconceito. Eu acho que geralmente o preconceito bate em 3 pontos. O primeiro, a pessoa achar que é fraca. Ou ser taxada como fraca. Né? Sim. Sinônimo de fraqueza, você precisar de ajuda. Sinônimo de fraqueza, você não saber lidar com isso. Como que você não sabe? Existe um né? tabu nisso aí, Então, muito grande. a primeira coisa que a gente tem que entender é que é exatamente o oposto. Porque quando você está disposto a um processo onde você vai se vulnerabilizar, você vai falar da sua vida, você vai falar daqueles pensamentos que você pensa sozinho, que você tem medo até de ser uma má pessoa por pensar aquelas coisas. Sim. Isso requer força. E, na verdade, a pessoa está buscando solução. Então, isso também requer força, porque a maioria das pessoas foge das questões. Verdade. Então, se eu estou buscando solução, muito pelo contrário, é um sinal de força. Eu acho que um segundo mito, que nem é mito, talvez seja uma dificuldade de entendimento mesmo, é achar que se a pessoa busca o psicólogo, ela não tem fé em Deus, né? Então, poxa, se você tem fé em Deus, ele vai te curar, para que você está procurando? E eu acho que uma coisa é diferente da outra, não é? A nossa conexão com Deus tem uma questão, um propósito, uma importância, né? E às vezes a pessoa pede ali ao que ela acredita de divino
a cura, a solução, etc e tal. E existe o como ela vai chegar Sim. nisso. E esse como entra o psicólogo, entra o médico, então, assim, entra... Às vezes a pessoa tem uma dificuldade Então não tem a ver, a até... pessoa E uma coisa eu acho que acredita. até completa a outra, porque a fé então, também, ela então, às nos vezes dá... a pessoa é julgada. Poxa, você Sim. está fazendo terapia, você não acredita? Nada a ver Né? uma Então, coisa com a outra. não tem a ver. A pessoa, ela tem a fé, muito pelo contrário. Ela acredita que vai ter uma solução Exatamente. e ela está Esse buscando tabu que como. precisa ser E quebrado. nessa realmente. questão de fé, algumas pessoas têm até, não conseguem até falar com Deus, ou falar com um Sente propósito culpa, maior. né, de estar sentindo aquelas coisas, em especial num quadro de depressão. A pessoa se culpa muito, porque às vezes ela pensa assim, poxa, eu sou saudável, minha família é saudável, por que eu estou sentindo essas coisas? Ela se culpa por estar sentindo Mas esse aquilo, tipo de né? problema psicológico, ele é hereditário isso? Ele pode passar, por exemplo? Eu quando os meus pais se separaram, exemplo, né, Sim. da minha vida pessoal, eu com 9 para 10 anos já fazia acompanhamento psicológico, porque aquilo mexeu comigo de uma certa forma, atrapalhou nos estudos e sucessivamente várias outras coisas, né? Agora não vem ao caso. Sim. Mas isso, por exemplo, a minha mãe também, ela é uma pessoa que precisou de tratamento psicológico, psiquiátrico. Sim. Existe algo genético nisso? Passou da minha mãe para mim? Existe? Sim. Pode ser Então, isso? a gente não fala de uma tendência genética. Sim. O que a gente fala é que, assim, aquilo que você viu é o que você aprendeu como forma de solucionar alguma coisa. Então, pode ser que você vê a pessoa lidando com algo de uma determinada forma, seja aquilo que você entendeu que é a forma de se fazer isso. Sim. E aí você replica, entende? Uhum. Mas não por genética, por uma questão de comportamento mesmo, de você ver e fazer semelhante. Entendi. Né? Mas aí eu acho que ficou uma questão dele que ele me perguntou a diferença, né? De psicólogo, psiquiatra, etc e tal. O psicólogo é o profissional que se forma em psicologia. Então, ele faz a faculdade de psicologia, é uma faculdade de 5 anos. Quando chega no finalzinho da faculdade de psicologia, se você for atender na clínica, você vai escolher uma abordagem para você atender. Então, Entendi. uma forma que você vai utilizar uma teoria, né? Você vai pegar uma teoria, vai escolher uma teoria para aplicar na prática. Então, Seria tipo um TCC, assim, uma coisa assim? Do tipo? e isso, por exemplo, você chegou lá no final, a gente estuda várias teorias psicológicas. Então, tem a de Freud, a de Jung, etc. e tal. Você vai escolher uma como aquela que você vai utilizar para compreender a pessoa, a forma que você vai fazer os exercícios para aquela pessoa chegar na tomada de consciência. Então, uma dessas é a psicanálise. Então, o psicólogo pode ser psicanalista se ele escolheu essa abordagem. Sim. Mas a psicanálise não é propriedade da psicologia. Então, uma pessoa pode ser só psicanalista. Ela Entendi. se formou em psicanálise e não é psicólogo. O psiquiatra é o médico, né? O médico. Já entra com a parte da medicação, ele vai fazer né? o diagnóstico, ele vai dar medicação, e dentre todos que você citou, é só ele que pode medicar. Cloridrato de sertralina. Inclusive, né? Eu tô achando muito interessante. Eu tô achando muito interessante, porque eu cheguei a ver, tem uma série, saiu uma série voltada para essa parte. Eu não assisti toda, tem um Celton Mello, Sim, tem vários. tem Interessante, mas assim, não acompanhei tudo, mas você já ouviu falar? Já e ouvi tal? falar, mas não consegui Eu assistir achei ainda. interessante. Aí um casal vai pra lá, eles entram no pé de Você guerra. não lembra o nome da aí série, ele não? manda. Aí o cara fala: você quer separar dela? Então separa. Aí o cara. Não, mas não é isso que eu quero. É muito Você interessante. não lembra Como Sério? se fosse uma terapia mesmo. É, assim, mostrando, eu Entendi. achei muito interessante, porque é um lado que a gente não consegue acompanhar. Sim. Se você não for num consultório e participar de uma consulta ou tentar, eu achei muito interessante e vai abrir o pensamento de muitas pessoas, que Sim. pode ser uma coisa divertida, não é uma coisa tensa, né? Sim, Seria mais... exatamente. Eu acho que muito do preconceito também vem pela dificuldade de saber o que é o ambiente terapêutico. Sim. Falta de Então, informação. assim, né? a primeira coisa é sigiloso. Então, tudo que você fala ali, fica ali, né? O segundo, que é um ambiente de acolhimento. Então, o profissional não vai te constranger ou querer que você fale coisas que você não está preparado para falar ainda. A gente sabe que é um processo. Então, às vezes, a pessoa consegue, em um dado momento da terapia, dizer, sei lá, sofri um abuso. Mas ela não consegue ainda falar sobre isso, contar como foi o dia. Não, isso aí é o barbeiro. Então... Você está descrevendo a minha profissão, né? Então, ela só consegue fazer isso depois de um tempo, entende? Então, entender que o profissional não vai querer que você fale daquilo que você ainda não está preparado para falar. Não tem julgamento,
né? Então, à medida que o processo vai acontecendo e a pessoa vai ganhando confiança nele, ela entende que ela pode compartilhar aquelas coisas todas que ela sente, que ela não vai ser julgada por aquilo, né? Então, é um ambiente onde a pessoa se sente bem, ela se sente acolhida. E uma coisa que é importante, diferente, eu acho que de outros tipos de atendimento, a gente tem que entender que na terapia, a afinidade com a pessoa, a afinidade com essa abordagem que eu citei faz diferença. Então, se você foi a um profissional e não se identificou com a forma como foi conduzida, não desista da terapia, né? Porque muitas vezes você precisa procurar um outro profissional que tem uma outra abordagem, né? Então, às vezes a pessoa fala, não é para mim, não gostei, e desiste. Então, procurar um outro profissional seria... Inclusive, nessa série, dado um momento, o próprio psicólogo vai consultar com outra psicóloga e falar, achei interessante. Exato, porque todos nós temos as questões. Tudo que você está dizendo, eles conseguiram retratar lá essa questão. Imagina a carga que vocês não recebem, né? É problema. Vou chegar a pessoa e você, meu irmão, é você mesmo que vai ter que ouvir. Agora, uma pergunta. Eu preciso perguntar, porque com certeza nos internautas é a pergunta dos internautas. A gente, assim, a gente percebe uma mudança no Russo, né? Você deu umas pinceladas lá também. A gente não consegue fazer terapia com quem tá em casa, né? Santo de casa não faz milagre. Esse Bruno é muito escroto. Mas eu acho que em parte tem a ver com o convívio. Então, acho que o fato de você lidar com alguém diferente de você faz você pensar algumas coisas sobre o seu comportamento. Eu acho que eu peguei pesado. E talvez eu fale algumas coisas que possam ajudar, mas eu nunca parei para fazer... Até porque nem pode, né? Claro algum tipo de terapia. Não, mas é um privilégio, né? Ter alguém em casa que cuida, que ajuda a cuidar da sua mente. Determinada situação, ela age de uma forma. E ele automaticamente vai vendo essa forma e vai repetindo ali, vai refletindo. Então, uma coisa eu te digo, das vezes que eu frequento, das vezes que eu fui fazer psicóloga, eu sempre tive dificuldade de falar as coisas. Problemas particulares e tudo. Sim. Mas quando eu menos percebi, eu tava falando tudo, até coisa que não devia. Gente, eu não olhando certinho, não devia, rapaz. Né? Não é que não devia. Mas é isso que eu tô falando, o ambiente, ele favorece aquela escuta atenta, né? As perguntas, o psicólogo também tem uma cadência de perguntas. Doutora Cira, conhece? Quando você vê, você tá falando certas coisas. É fera. Né? Ó, eu tenho mais uma boa notícia para te dar, hein? Um sinal verde já chegou no estúdio, ó. Nosso querido Sandro já veio acompanhar de perto o seu bate-papo. Precisando de ajuda, cara. A hora é essa, cara. O nosso querido da produção, o Jean, é um também que precisa, né, desses ajustes, dar uma leiturinha no seu... De cara, pô, tá tudo certo. Teve uma coisa que ele citou que eu acho que eu não falei, que é sobre o coaching, né? Então, assim, o coaching é o profissional que, a princípio, ele veio para extrair o potencial de alguém. Ele é um mentor, né? Então, ele já chegou lá, na maioria das vezes, e ele te ajuda a extrair o que você tem de melhor para caminhar junto com ele, né? Em especial na área profissional. Então, não é o primeiro profissional que a gente pensa quando se fala de saúde mental. Por exemplo, você está com depressão, você está com crises de ansiedade, entende? Quando a gente fala de coaching, a gente está falando de um processo que você está equilibrado, vamos dizer assim, e você quer melhorar a sua performance, o seu potencial, entende? Mas muita coisa se mistura, talvez pela falta de informação. Eu acompanho o Jerônimo Trelman, o nome dele é meio... Eu acho que ele é bem para cima, eu não sei se ele tem informação, né? Sim. Mas ele ataca bem nesse ponto que você disse. Tem, cada uma dessas coisas que a gente citou tem o seu lugar, né? Mas uma coisa importante, que essa área que hoje se delimitou ali como do coaching, essa área motivacional, etc e tal, isso também está na terapia. Sim. Então, às vezes as pessoas só pensam em terapia quando elas estão agravadas em alguma coisa. Mas superar os seus medos, as suas inseguranças, melhorar a autoestima, isso também está dentro da terapia, né? Eu lembro quando eu comecei, iniciei, né, na comunicação, a gente fazia um programa muito de estúdio, era muito de estúdio, eu não ia pra rua entrevistar as pessoas. E aí teve uma vez que o governador do Espírito Santo veio e a nossa rádio estava ao vivo, né? Aí jogaram aquela carga em mim e o governador assim do meu lado e eu não consegui entrevistar ele, travei.
Porque eu era de estúdio, eu não tinha, assim, contato de Sim. entrevista. Aí foi barra, porque tinha uma guerra de concorrência, que o rádio ainda era o auge, né? Aí ficou aquele peso, eu fiquei mal, pensei em parar, uma terceira vez pensei em parar. Aí meu tio conversou comigo e tal, aí fui conversando com outros colegas, mas eu dei uma travada. Sim. Com o Quando microfone na mão, assim, que é igual uma estátua. Porque é diferente, não né, conseguia cara? chegar no... É completamente diferente. Então, é igual quando você disse que Sim. às vezes pode dar esse passo na terapia antes de estar mal. Sim, Vai, sim. O que você ajuda está muito, relatando é medo, né? A emoção que trava é o medo. E ele apareceu nesse caso como proteção. Então, como era algo que eu não conhecia e que talvez em algum nível eu tinha receio de fazer errado, ou de não fazer exatamente como deveria, De enfrentar a o meu pessoa, corpo me né? protegeu daquela situação. Ele me foi- parou. Eu estava acostumado a entrevistar o presidente do bairro. Talvez o vereador. foi. Chegou o governador, meu irmão. Mas foi assim, foi um Tremeu. momento assim que eu não esqueço, né? Quando você Sim. diz que, Mas que é trava, né? dentro da psicologia também, ela te ensina você controlar isso, porque o medo também, em excesso, ele te trava e te bloqueia, igual conforme aconteceu com ele. Sim. O que vai ser trabalhado é, primeiro, assim, para tudo, não só para medo, mas para ansiedade, por exemplo, também. A gente vai olhar para os gatilhos. Então, que pensamentos podem ter alimentado essa sensação corporal? Porque o corpo, ele responde a alguma coisa que você está pensando ou alguma coisa que você viu que foi marcante para você. Ele responde a um gatilho, que é o que a gente busca lá na terapia. Entende? Então, a gente vai olhar para isso aqui para poder solucionar essa questão. E as associações, porque o que acontece? Quando a pessoa trava, em especial se for uma crise de pânico, ela fica muito associada ao local que isso aconteceu, a forma como foi. Então, se foi na escola, eu não quero mais ir na escola. Se foi no ônibus, eu não quero mais entrar no ônibus, que eu tenho medo de ter Entendi. isso de novo. Associações. Ou ela associa a tudo. Eu não quero Associações. mais sair, porque se eu tiver isso, eu não sei o que fazer com isso. Então, a gente vai trabalhar essas associações também. Então, são muitas coisas. Aí, no caso É dele, bem por amplo, exemplo, né? a gente entraria assim, tem perfeccionismo envolvido? Tem segurança? Tem, entende? Sim. Tem muita autocrítica. Então, a Tem. gente vai... Tem. sim, para tudo. A gente vai Tem. investigando Tenho tudo isso, Aham. entende? cloridrato de bupropiona. Ele Não, sabe no o nome de gagueja não. todos, né? Ele tomou tudo. Mais uma fogo, hein? Não, vou deixar essa pro final, que eu acho Mas que ó, é... você falando que de é medicamento, melhor. tem uma coisa que é importante da gente falar, eu acho. Porque tem preconceito com medicamento Eu sei, também. eu tô jogando essas piadinhas. E cara, eu existe sei também a questão do uso Descontrolado né? Porque, a gente está assim, vivendo um momento desse. Quando a gente vê que a de- qualidade de vida da pessoa está comprometida, ela não consegue realizar as tarefas que ela quer realizar, ou ela está numa fase aguda de uma questão emocional. Então, estou tendo crise de ansiedade todos os dias, ou mais de uma vez ao dia. Nessa hora, a gente entende a importância da medicação, porque ela vai lá, pega esse sintoma e diminui. O que você tem que entender é, ela não está te, entre aspas, está curando. Não, pô. Porque Amenizando. existe uma causa para isso tudo estar Exatamente. acontecendo. Então, se você só medica, quando você começar a desmamar, que a gente fala que é retirar o medicamento, você vai voltar a sentir. Aí, o que vai acontecer? Você vai achar que aquilo é uso contínuo, E superdoses também. né? Ou vai só mudando, aumentando a dose. Então, a importância da terapia é, enquanto esse medicamento me dá um tempo no sintoma, eu aproveito esse tempo para entender a causa, E tentar... fazer as mudanças que eu preciso, né? Tomar decisões, etc e tal. E aí, quando o medicamento for desmamado, os sintomas não vão ficar retornando. E quando o indivíduo, do nada, Do Neida! fica suando igual uma panela de pressão, molha a blusa, molha tudo, e aí? Pode ser qual Mas seria você- um sintoma, né, desse Um deles desse é a ansiedade. ansioso, né? Um deles é a Agoniado. ansiedade. Sabe uma coisa da Agoniado. ansiedade? Que as pessoas falam dela como se ela não devesse existir, como se eu não tivesse que sentir aquilo. Todas as emoções têm um sentido. Sim. Todas. Até raiva. A raiva existe para você conseguir colocar limite nas pessoas, nas circunstâncias, nas situações. Então, não é ruim sentir raiva. A mesma coisa é a ansiedade. A ansiedade tem a intenção de fazer você antecipar o futuro para planejar alguma coisa. Então, vamos dizer que você tem uma viagem. Aí você começa a ficar ansioso. Vamos falar do nível natural da ansiedade.
Então, você vai pensar que você tem que comprar passagem, você tem que reservar o hotel. Se tiver frio, eu vou levar quantos Vai roupa. chover. Aquela coisa toda. Se a pessoa não vai, não Então, encontra. essa coisa de ir lá no futuro e acessar, a princípio, ok, se isso é para que eu planeje alguma coisa. Só que quando que isso se torna patológico? Quando, junto com essa antecipação, tem uma preocupação excessiva. Então, eu começo a me preocupar muito com o que vai acontecer. E daqui a pouco eu não estou só me preocupando, eu já estou vendo coisas ruins desenrolarem ali, um cenário já. O avião cai, eu já vejo minha família chorando. Entende? Tá desanimando Então, até de viajar, né? Pensamentos negativos. Aí a pessoa começa a ter medo de ir. Então, às vezes, também tem muita autocobrança envolvida. Então, aí a gente está falando de uma parte patológica da ansiedade. E que esse contexto aqui é muito propício para a pessoa ter a crise de ansiedade. Porque quando o seu corpo começa a pensar em alguma coisa trágica, ele vai se preparar como se aquilo fosse acontecer. E não adianta as pessoas pensarem assim, não, mas não é real, eu estou só pensando. O nosso corpo responde aos nossos pensamentos. Muita coisa. Olha só, o dia. ele não sabe exatamente o que é real e o que não é. Porque se fosse assim, você não se emocionaria com um filme que você sabe que é mentira. Ou você não Verdade. tomaria susto com... Toca muito, né? Entende? Se você conduz uma meditação, né? Você manda a pessoa fechar os olhos e vai dando bastante detalhes. Sim. Vamos supor uma meditação que você conduz assim... imagina que você está na sua casa, aí você vai vendo detalhes da sua casa, vai indo em direção à cozinha, veja a porta Fecha da o olho, sua tipo No geladeira. filme mesmo, né? Olha, Aí você manda abrir a geladeira e fala assim, olha, pega um limão, corta esse limão e esse limão vai estar muito suculento, você vai colocar na boca. Essa pessoa vai salivar com a meditação. Talvez vocês tenham salivado de ouvir. Legal, né? Então, significa que aquilo que eu visualizei, o meu corpo vai responder. Então, quando eu visualizei todo aquele cenário trágico, o corpo responde. Também. eu vou ter provavelmente uma crise de ansiedade. Então, por isso que eu falei do gatilho do que vem antes. Esse é o conteúdo da terapia. O que você estava pensando? Porque às vezes a pessoa fala assim, foi do nada. Não foi do Não nada. foi do nada. Né? Claro que não. Então, esse é o conteúdo que a gente trabalha. E aí, durante a crise, você pode fazer alguma coisa, né? Para as pessoas que estão assistindo aí. É claro que a terapia vai ser importante para você entender esses gatilhos. Mas se você já está numa crise de ansiedade, uma crise de ansiedade, você está fora do momento presente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é voltar para ele, sair desses pensamentos que você estava. Então, você vai lavar o rosto, vai beber um copo de água, vai focar na respiração, porque aí você vai estar focando no seu corpo que está no momento presente. Né? Então, faz ciclos de respiração ali, segura o ar e solta, respira, segura o ar e solta. Gelo na mão também? Parece que eu vi. Pode lavar o rosto, vai olhar em volta, ver que você vai mostrar para o seu corpo que ele está seguro, sabe? Que sair daquele contexto e mostrar que ele está seguro e vai passar. Você vai fazendo isso ali em 15, 20 minutos, vai passar. Aquela certeza também de que vai passar ajuda. Essa certeza a pessoa só tem a partir da segunda, terceira crise, porque na primeira ela para no pronto-socorro, geralmente, né? Tem. Ela acha que ela está infartando. Aqui acontece, porque às vezes. ela tem ar. palpitação, falta de ar, ela acha que ela está Isso infartando, do é uma dor no coração, peito. né? Aí Isso- depois que descarta, ela fica mais tranquila nesse quesito, né? Isso Tipo, se tornou muito, isso assim, tá muito comum, cara. Muitas pessoas, mesmo relato, que tá tendo essa crise de ansiedade. Sim. Exatamente, tá parando no pronto-socorro, devido e depois consegue ir Aí faz buscar eletro e vê que acalmar, não né? é. Aí a pessoa descansa, entre aspas, né? Naquela coisa assim, eu sei que durante uma crise é assim, eu não vou infartar, eu não vou... Aí ela entende que é o processo de relaxar o corpo, mostrar para o corpo que ele está seguro, porque o corpo está respondendo àquele pensamento trágico, negativo que você estava. Só assim, antes de você concluir, né? Porque você abordou uma coisa dessa imaginação que o corpo Sim. responde. As pessoas, às vezes, que perderam um membro em acidente e tal, relatam a dor fantasma, Sim, né? De exatamente. sentir, de achar que tá Que ali ainda o está membro, ali, que tá doendo. exatamente. É uma coisa interessante, né? De gente coçar a perna, perdeu a É. perna, sente ali, mas não tem. Exatamente. Uma dúvida assim, no caso, né? Às vezes, sim, você inicia com um paciente. E em qual momento, assim, você ou trabalha junto? A parte de medicação e o seu tratamento, é tudo junto que trabalha? Ou Não. dá uma pausa na sua parte e entra o outro Se ele- profissional, não, no ou caso? ele já veio do psiquiatra, ou ele já está medicado, porque tem alguns quadros, em especial de depressão, a pessoa às vezes só consegue procurar a terapia depois que ela já está medicada.
né? Então, se ela está naquele estágio da depressão, de prostração, de ficar deitado, ela não vai ter a iniciativa de buscar terapia. Então, às vezes, a pessoa já está medicada quando vem. Ou vice-versa, quando você percebe que precisa de medicação, você encaminha, né? O psicólogo não medica, né? Mas você encaminha para o Você psiquiatra. faz um encaminhamento. Exatamente. Existe, assim, no meio de tudo, né, que você conhece, você tem colegas dessa outra área, da segunda área de medicação, e existe um momento que fala assim, já fizemos tudo? Existe esse momento? De falar assim, a gente já tentou Existe várias... um momento onde já teve muitas combinações, né, de medicamento, as dosagens já estão muito altas e a pessoa não responde, volta, não responde aquilo. O que a gente tem que olhar para isso? Olhar para o fato de que, assim, o desconforto, eu sei que ele é doloroso de sentir, mas ele é necessário para que você tome um impulso. Então, quando a gente fala de pessoas que chegaram no máximo da medicação e de todo tipo de combinação, em geral, ela está resistindo. Quando eu falo resistindo, é assim, ela quer só diminuir o sintoma. E aquela causa, que às vezes ela já até identificou, ela ainda não consegue resolver. E ela quer, às vezes, continuar ali... E aí, aquele sintoma, ele não vai sumir, porque ele é o aviso de que você tem que fazer alguma coisa, de que você não está satisfeito, relutar, né? de que você não está bem. Então, ele não vai desaparecer enquanto ele não cumprir o papel dele. Entendi. Que é, saia desse relacionamento, sei lá, ou busque o que você quer, ou mude de profissão, se você... Entende? Ele não vai ser silenciado. Entendi. Ele é silenciado. Aí você não fez nada. Talvez pelos desafios da vida, tá? Não estou julgando. Mas aí o sintoma, ele não vai sumir. Ele vai falar, volta. não, Ele a gente ameniza não e está volta. confortável aqui. Ele vai vir volta. de novo. Entende? Então, quando a gente fala de já tentou de tudo, é uma resistência de promover as mudanças, sabe? Que aquele sintoma está tentando te mostrar que você precisa ver. Entendi. Né? Entendi perfeitamente. Aí faltou até uma salva de palmas. Acho que falou pra alguém. Deixa eu puxar aqui, ó. A gente vai... Eu ia até falar pra você tomar água, que você já falando. Puxa, Daniel, os alô aí, me ajuda aí. Me ajuda aí, Fael. A gente fez um quadro lá. Eu tava dando uma olhadinha aqui agora. A gente fez um quadro do alô pra gente interagir, pra gente mandar um alô pro pessoal que tá acompanhando. Sim. Graças a Deus a nossa aceitação tá muito boa, né? E a gente tem que mandar esse salve. Daqui a pouco a gente vai liberar um zap também pro pessoal. Vou mandar aqui o salve pro Túlio da Lorde, lá da Figueiredo, Túlio, amigo nosso. Aquele abraço. Alô, Túlio! Mandou o Túlio pro Regis aqui, Regis. Eu vi o Harrison! GG. Vamos mandar um recado pro Aqui, Regis. Regis, ó. Nos acompanha lá fielmente. Aí, ó. Mandar um salve Uma bacana vez aqui Flamengo, também. sempre Flamengo, tá, Regis? Mandar um salve aqui bacana pra Fran, tá sempre acompanhando a gente também. A mãe do Daniel, que é a grande fã desse podcast, Ela dá pra é. cima, curtir. Ela curte e compartilha. Minha mãe só não tá nessa, que ela tá sem telefone. Ângela Padua, forte abraço. Mandar um abraço Farney pra Dara também, lá da Triale lá. Alô, Dara. 2024 tá chegando, hein, filho? A Jéssica tava só no Cruzeiro, hein? Alô, Jéssica. Gostei de ver, hein? Cruzeiro, tá bom, hein? Foi promovida, hein? Bateu as metas. Deixa eu mandar aqui um salve aqui também pro Léo Gás, grande Léo Gás. A Tainara também deu uma curtida lá, nossa fotógrafa. Mas quem, Fael? Puxa aí o Marujo. Daniel também tá acompanhando Daniel a gente tá acompanhando lá. também. Rui Júnior. E mais quem aí, Daniel? Luan Design, um abraço aí, Luan. Design, Luan. Mas não teve mais um lá na barbearia que a gente falou que ia falar dele? Deixa eu ver aqui também. Adriano, nosso mestre aqui do Pod Studio também tá acompanhando a gente Adriano. lá. Tá fazendo falta, hein, querido? Tá fazendo falta, hein? Vamos dar mais uma pincelada aqui nos patrocinadores. Puxa aí, Daniel. Armazém do Vinho lá do nosso amigo Antônio. Alô, lá Antônio. no Center Shop, em frente ao Bradesco. Ainda vou estourar Nosso essa parceiro aí, ó. Muito bom. muito Ainda bom. vou estourar essa garrafa de 350. Sabia que tem uma garrafa lá de 350 Tem? reais um vinho? É coisa refinada, né? Coisa fina. Coisa E lá você fina. encontra massas, queijos. Doutor, precisar de medicamentos, Unidas Farmas, nosso querido Maurício está lá Maurício, sempre sangue com bom atendimentos Laranjinha. Aproveitar o gancho, mandar um alô para Mônica, farmacêutica, ficou muito interessado no seu tema. Alô, Mônica, um abraço para você. Outra que tem um sobrenome difícil também. O Janderson, Jefferson. Alô, Janderson, o cantor apaixonado. Um alô pro Lequim também.
E para o meu amigo italiano, tá lá, esqueci o nome dele, lá, tá lá nosso também. fotógrafo aí agora Tá também. nada. Tá com a gente, vamos puxar Ela já bastante. fez uns cliques meus lá com a família, ficou muito, muito bom, tá? Foi maneiro ver que a Fez eu gente ficar bonito. Até diminuiu a sua Tava cabeça, dando- né? Que isso, cara. Ela é boa, ela é pequena, boa. mano. Ah, Rigão Distribuidora! Fala, ô Rafael, rapidinho da novidade do Rigão aí. Cancelamento. Rapaz, olha só, a gente tá com um produto aqui, cara. Rigão pediu pra gente falar desse produto. Esse produto aqui, pra você aí, dono de lanchonete, você que tem seu delivery e quer entregar o seu lanche, aquilo que você faz de mais gostoso lá, né? Quer entregar com a temperatura, manter a temperatura, ficar bem quentinho, né? O Rigão tá com esse papel acoplado térmico. Essa é uma novidade, ele passou pra O nós que é seu lanche novidade. nunca mais chega frio, hein? Aí, a galera da lanchonete aí, ó, já tá acostumado, já... Mandar um abraço Já pro mandou. Fabinho. Fabinho, lá do Fabinho aqui, ó. lanchonete. Pra você, meu amigo. Eu sei que a sua entrega é muito rápida, E mas a gente chega conta lá na quente. Rigão que Pega tem lá. esse produto pra você lá. Rigão, noite e dia tem Rigão aí, né? Ó, quiser almoçar também. Restaurante um dia. Família Guia, top. Você top. cozinha? Você faz almoço? Faz na... Ah, logo vi, né? Logo Dá tempo. vi, né? Então você pode chamar o cantor pra vocês ir lá e almoçar lá, bacana, restaurante Aguiar. Tem Churrasco. Bom churrasco. demais. Churrasco à vontade a partir de... Gosto. Armazém de vinho já Aqui, ó. foi. Ó, um lugar também a gente vai te indicar aqui, ó. Adri Salles, é uma loja que fica bem no centro da cidade. Ela tem vários acessórios, né? A gente viu um brinco seu numa foto lá, tem um brinco assim, um brinco... tem várias opções lá. Depois você segue ela Vou seguir. no Instagram lá, Adri Salles, tem muitas novidades lá. Mandou um presente pra você. E, ó, Oba! tem certeza que você vai gostar. Olha, obrigada. Depois você faz lá uma fotinha Com pra... certeza. Você Com fala que certeza. você gostou, hein? E também Verde Vida, né? Tá com a gente aí, WR Almeida Tintas Automotivas. E Verde Vida também tá lançando um produto aí, o suplemento Verde Slim. Verde Slim. Vai ficar magrinho aí, ó. A ficar... Joga no peito vai do fi- pai. Vai ficar saudável. Olha, vou falar aqui. Pô, vai começar a me explanar. Não, que alguém vai estar pensando, pô, então manda esse Pro apresentador aí tomar. Daniel já começou o ciclo. Sim, mas o Fábio lá, o responsável por produzir esse produto aqui, ele deixou bem claro, ele enfatizou. Não pode... Não combina com a cevada. Se tomar a cevada, não vai dar certo. Ele deixou bem claro isso. Não vai dar resultado não ainda não. Um dia tu querer ficar de segunda a sexta tomando o verde... Bem eu. Vai tomar o verde lean de segunda a sexta. Quem tava no Gato e sábado, Negro, André, e chapa. Segundona sem lei. E óticas... Bom Óticas Jesus. Bom Jesus. Eu tenho um alô aqui pra mandar aqui, rapaz. Tá guardado aqui. Vou mandar esse salve aqui pra turma lá. Inclusive, vou dar um cupom de desconto pra ela daqui a pouquinho, hein? A Elisângela, a Mariana e também o José Mansur. Um abraço pra vocês aí. Obrigado pela parceria, né? Estamos muito felizes com essas empresas que estão acreditando no nosso projeto. Sim. E Graças a essa Deus. estrutura, né? Sabe como é que é? Tudo em dólar e a gente tem que girar a máquina, né? A altura, né? Vamos lá, né? Puxa aí, Daniel. Você queria perguntar ali? Eu acho que você não devia perguntar. Eu acho que é uma coisa que você não devia perguntar lá, não. Porque, assim, é quase concunhados. Então, rapaz, tá você é tendo uma doido. consulta aí, assim... Viaja não. Quase, eu disse quase, concunhados. Aqui, então, vamos mudar lá. de assunto, né? Vamos lá, Vamos voltar para Vamos parar com essa conversa fiada. Aqui, ó. Vamos voltar para o assunto Ô, sério. doutora, cara, é o seguinte. Eu percebo que não existe um... Não, mas você não vai perguntar aquele negócio, não? Não. Pergunta, Não, lá na barbearia você ficou, né? Calma, deixa quieto. Não é isso, pô, tem que ter um time. Né? Do nada perguntar da jamba, do nada. Não é assim que funciona. Não é assim, cara, que funciona. Calma. Sabe o que eu percebo? Tanto no... Aqui eu vou falar daqui do município. Não tem um plano de governo direcionado para esse problema, porque eu vejo que o Bom Jesus é uma cidade pequeníssimo, cara. Sim. E o índice de tentativas de suicídio e tentativas, né, que infelizmente tiveram êxito, Sim. aqui é muito elevado. O que você tem assim a dizer relacionado a isso? Olha, eu acho que o plano de saúde mental, de uma forma geral, acho que não Existe. só em Bom Jesus, em todo lugar, ele existe, mas é difícil alcançar a todos ainda, Sim. não é? A gente sabe que a quantidade de profissionais, às vezes, que conseguem fazer esse atendimento é pequena, né? As pessoas demoram um pouquinho, às vezes, para conseguir um atendimento de forma gratuita. Então, acho que isso agrava um pouquinho a coisa, sim.
Mas pensando em nós, como sociedade, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para os sinais que as pessoas podem dar, Sim. não é? Então, a gente está falando basicamente de depressão, Sim. né? Então, tem muito preconceito com a pessoa deprimida, né? Como se ela quisesse estar naquele lugar, como se fosse preguiça, sabe? Assim, Como fosse... você diz, assim, dos familiares, né? Que então, detecta isso e acha que... Exato. Então, olhar para isso e entender que aquela pessoa ali, quando a gente já está falando de um quadro avançado, ela não vai buscar ajuda sozinha. Isso que eu ia Então, você vai precisar falar. Muitas vezes a pessoa não quer ajuda. né? Então, por onde ela começar já está muito bom. Se ela começa pelo psiquiatra, ótimo. Se ela já consegue ir para terapia, ótimo. Se ela quer começar com uma terapia alternativa, vai fazer acupuntura, vai fazer... Ótimo, daqui a pouco ela vai fazendo o processo, ela vai buscando os demais. Então, entender que essa pessoa precisa ser vista. Então, esse é um problema mais do suposto paciente do que do próprio sistema de saúde. Também. Também. E também a gente subestima os avisos, né? Então tem muito mito. Se a pessoa fica falando, ela não faz. Se ela deixou uma carta, ela fica dramatizando. E não, nenhum sinal deve ser subestimado, entende? Então se a pessoa fala frases do tipo assim... seria melhor que eu morresse, eu acho que eu ia dar menos trabalho para as pessoas. Ou eu não sei se eu consigo continuar, por exemplo, depois de um luto, depois de uma situação que ela passou. Então, não subestime, entre em observação, né? Se for necessário, encaminhe a pessoa, convide para ela se tratar. Então, tem uma questão nossa como sociedade também, que às vezes a gente não olha para essas pessoas, ou quando olha com muito preconceito, né? Porque na fase inicial, por exemplo, também da depressão, a pessoa está trabalhando, ela está fazendo suas coisas, ela está estudando, mas aí ela está fazendo isso como se fosse um esforço gigantesco. Aí quando ela está sozinha, ela chora, ela não está bem. Chega final de semana, ela quer tomar um remédio e dormir, né? Então, assim, nem sempre essa pessoa está escondida. Às vezes ela aparentemente... Sim. né? Então, eu sei que é um olhar muito delicado, mas às vezes quem está próximo consegue enxergar. Então, pensando em nós, como sociedade, eu acho que a gente pode estar mais em observação, né? Daquelas pessoas que estão perto da gente e que estão dando algum sinal que às vezes a gente não está vendo, né? Grupo de amizade, amigos, local de trabalho, isso tudo ajuda a pessoa a dar um escape, né? Assim, Sim, ter esse convívio, esse diálogo. Só que a questão é que a depressão, ela é uma doença com tendência a isolamento. Então, a pessoa acaba tendo um pouco contato com as pessoas para as pessoas conseguirem ajudá-la nesse Então, sentido. normalmente, quando a pessoa Ela começa a socializar menos. tem depressão, a tendência é se afastar. A gente, às vezes, barra um pouco no ponto que existem pessoas tímidas, pessoas que querem também ficar, às vezes... Sim. Existe um momento que a pessoa quer o silêncio, né? E essa aí você vai lá e fala... Pô, fulano, você tá estranho aí. Porque assim, eu passei isso, né? Teve um tempo que eu quis ficar na minha, não tava comunicando muito em casa. Aí minha irmã toda hora chegava. De amor. foi melhor que Aí a minha irmã chegava, tá tudo bem, não sei o quê. Mas tá vendo, a sua irmã teve um olhar de perguntar. A gente não tem como invadir, obrigar. Mas a gente pode perguntar, dizer que a gente está ali. Ou, de repente, se a gente está vendo que a pessoa não está percebendo que está entrando nesse quadro, a gente pode compartilhar um podcast. Então, a gente vai mostrando para aquela pessoa que talvez ela precise enxergar que ela está dentro E nesse de um quadro de depressão, está totalmente relacionado ao fatos acontecidos no passado ou não? Não tem... Sim, tem um tom de passado na depressão. Que a pessoa então, não consegue... Quando a gente fala de quadro de depressão, a gente enxerga, por exemplo, depois de um relacionamento, às vezes que eu não queria terminar ou que foi ruim, depois de um luto, não é? Depois de um abuso, por exemplo. Mas também, às vezes, ela vem como algo existencial, assim. Parece que a pessoa chega e fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu me perdi, eu não estou onde eu quero. Não sou como útil. se tudo tivesse somado tudo de ruim, vamos dizer assim, sabe? Eu não estou na profissão que eu quero, eu não estou onde eu quero, eu queria morar não sei aonde, eu queria estar em tal profissão. Queria ser rico, milionário. Eu queria ir para os Estados Unidos. Eu queria ser rico, milionário. Estados Unidos queria não, porque lá tem gelo. Então, às vezes, tem uma questão, parece que a pessoa se perdeu da sua essência. Na próxima. Né?
Então, essa sensação de que eu me desconectei com quem eu sou, com a minha identidade, com a minha essência, também é... Eu tenho uma amiga, ela tá com insônia, já tem uma semana que ela não tá dormindo direito. Ela fez uma compra de um sistema solar aí, não é uma empresa de Bom Jesus. Eles vieram atender algumas pessoas, né? Aí ela fez uma cotação com essa empresa e comprou. Ela teve a infelicidade de fazer o pagamento todo. Confiou, sabe? Tipo assim, deu certo, entregou o material, não entregaram o material e ela, tipo assim, comprou a meia com a sogra. Nossa, ela tá vivendo então, tipo assim, às vezes, isso é um start para se agravar, né? Com certeza. Sim, isso ela é um falou, gatilho. nossa, eu tô mal, não tenho conseguido dormir. E tenta conversar. E aí, hoje, mais uma pancada, assim, chata, que eu acho que ela vai demorar ela ver o podcast, que a gente vai subir esse vídeo amanhã, então eu ainda posso falar. Uma outra empresa solar de Bom Jesus, né, uma firma renomada e tal, veio falar para mim que essa empresa já não tá, nem existe mais. Ela sofreu Ela um golpe, nem sabe, né? tipo assim, ela nem tá sabendo disso, que já tá nesse nível, né? Aí eu falei, poxa, às vezes, né, essas decisões que tomam um pouco assim, vai na emoção. Sim. Isso foi emoção de fazer um pagamento antecipado. Não Sim. só ela, várias pessoas. Economia, supostamente, com certeza. Supostamente é uma com economia. economia Sim, que... eu Aí- acho assim, vou tentar ajudá-la de longe. De longe, então olha De- aqui, bem de longe. olha nessa câmera. Assim, a primeira coisa, resgate cronologicamente os acontecimentos. Provavelmente você foi manipulado. Você estava diante de uma pessoa que sabia conversar, que manipulava, que controlava. Então, você entender que você não fez isso porque você foi boba ou porque essas Ela pessoas tá que mal. dão golpe, elas sabem Não, todo como mundo 7-1 é fazer. gente boa. É maneiro. Então, trocar olhe ideia. cronologicamente e entenda que o que você passou poderia ter acontecido com outras pessoas. Provavelmente né? aconteceu, né? Provavelmente aconteceu. Não, assim, até só, doutora, assim, corrigir um Sim. pouquinho, né? Assim, talvez assim, não foi assim um golpe, né? Parece que a empresa foi infeliz em ofertar um produto com a margem de preço bem abaixo e não conseguiu cumprir. Entendi. Aí parece que na empresa também houve outras coisas, então assim, só Entendi. corrigir um pouquinho, senão... Entendi. Não foi assim, vendi uma coisa, entendi. Não, aí Entendi. pode continuar, só para não... Tem umas nuances Os aí, advogados né? tá muito o que caro, faria ela né? sentir alívio? Levar para a justiça faria ela sentir alívio? Ela tá dando um Se passo fizer, nisso. ela pode dar um passo. Mas tô dando- tem 2 processos que ela vai precisar passar, que é, independente de ir para a justiça ou não, digerir essa coisa, isso leva um tempo, e se perdoar, né? Se perdoar close aqui pra ela, aí fala, se pelo perdoa. que você acha que é culpada ainda dentro disso Ela tudo, tá mal. né? Não só pelo financeiro. O financeiro é ruim. Em um Frustração momento também, ele né? faz muita falta. Frustração. Mas a danada. gente sabe, se a gente trabalhar, economizar, a gente consegue a longo prazo recuperar o financeiro. Mas Sim. o emocional, Sim. né? O emocional, ele não tem prazo, né? Sim. Tipo assim, vou acordar amanhã, já tô melhor. Sim, é sair dos processos de culpa, porque essas coisas fazem a pessoa se sentir culpada. O que eu não vi? Tá vendo? Ele falou uma coisa que era para eu ter percebido, tava muito barato. Enfim, a pessoa vai entrando num processo de culpa. A culpa, ela é assim com a perfeição. Então, a gente acha que tinha que ter sido perfeito na situação. E quando eu acredito que eu falhei nessa perfeição, eu sinto culpa. Seja lá pro que for, né? Então, se eu achava que eu tinha que ter cuidado de fulano doente e eu não consegui porque eu trabalhava muito. O perfeito era eu ter conseguido fazer todas essas coisas. Aí eu me culpo por não ser perfeito. Então, tem que abrir mão da perfeição. Você falou em culpa, eu pra lembrei de uma liberar situação. Aquela situação que geralmente hoje em dia os jovens, né, cometem muito. A automutilação tem alguma coisa a ver com o sentimento de culpa? Alguma coisa relacionada a isso? Geralmente a gente está falando de um quadro em que já tem depressão, tem depressão junto com ansiedade, né? Para quem não sabe, a automutilação pode ser se cortar, às vezes se corta várias vezes, pode ser se morder, se arranhar, se machucar. O que a gente tem que entender é que a pessoa faz esse processo para tirar o foco da dor emocional. Uhum. Então, quando eu vou lá e me corto, eu passo a ter uma dor física e esse passa a ser meu foco. Então, a sensação é tão angustiante emocional que eu prefiro sentir alguma dor que me tire daquele lugar momentaneamente. Vai estar envolvido todos os processos que tenham a ver com depressão, que a gente citou aqui, pode ser luto, pode ser abuso, pode ser Manipulação algo que eu tô também, passando, né? Uma situação que eu passei, um golpe que eu passei, pode ter tudo isso, mas
também tem, muitas vezes, quando a gente está falando de adolescentes em especial, né? A internet é uma referência que traz pessoas fazendo isso. Sim, referência aí. A gente consegue enxergar algumas coisas que às vezes são pessoas que se sentem sozinhas, isoladas, fora de um grupo, que sofrem bullying, né? Eu sei que as pessoas riem do bullying, ficam falando, na nossa época isso não sei o quê, é Nutella, não sei o quê. Gente, isso tem um impacto, né? Claro que A tem. gente que ouve e vê a forma como a pessoa conta e se sente, que a gente percebe que isso tem um impacto. Então, não subestime as coisas que estão acontecendo. Se o seu filho chega e fala que precisa de ajuda, não olhe e fala, é só deixar para lá, é só você não ligar, para que você está dando importância? Se ele está pedindo ajuda, ele está dizendo que ele não está sabendo lidar com aquilo, que ele precisa de alguém para ajudar, né? E uma coisa também que a gente vê na automutilação e que a gente vê no suicídio que você citou e que eu acho importante a gente falar porque talvez as pessoas não tenham noção do impacto que é ter um preconceito em relação a isso, que é a questão de gênero. Então, muitos casos envolvem esse medo de contar, medo de ser julgado, medo de não ser aceito, o que eu vou fazer com isso, entende? Então, a gente precisa olhar para isso com mais carinho, não é? E futucar as nossas crenças e os nossos preconceitos em relação a isso. Doutora, receitas para manter uma mente saudável. Vamos puxar assim, a questão de lazer, cuidado pessoal, isso tudo ajuda o ser humano a ficar mais forte, né? Sim. A gente tem que ver que vai ter vários níveis, né? Então, a saúde mental, ela não está separada da saúde física, né? Então, por exemplo, se você tem falta de algum tipo de vitamina, mineral, você pode ter a sua saúde mental afetada, entende? Então, estar em dia com os seus exames, se você precisa suplementar, por exemplo, vitamina D, que é uma vitamina muito importante para o bem-estar, entende? Então, às vezes você tem uma falta fisiológica de uma coisa que conduz a um estado emocional. Então, olhar para a parte física já vai ter um impacto ali no emocional também. Procurar ter um lazer, uma distração. Um lazer, uma distração interessante. Eu acho que é importante. Play Motel, prazer de repetir sempre. Pode ir sozinho também. Chegar lá, curtir o momento da hidromassagem. Porque esses dois aqui ficam em cima de mim aqui, né? Porque desde quando a gente conseguiu, né, fazer esse fechamento com a Grace, eles ficam em cima de mim, esses né? Dois não. Ele já foi. Ele já foi lá, né? Já foi no momento da lua de mel dele, já foi. Vou até voltar aqui de novo. No Vintão. Teve um cara que foi no Vintão aí, ó. A senhora já foi lá, senhora? Não, a senhora já foi lá? não fui. Então, fique tranquilo. Quando fizer 20 anos de casada, pode ir. Pelo amor de Deus, ir. Agora tem Wi-Fi pra botar, passar o Pix. Aí dá merda. Aí não pode. Porra. Aí também Tá colocar o Pix, pagar no cartão. Aí, tá funcionando ainda o drive-thru? Alô, Gleice, forte abraço. Replay Motel, prazer de repetir sempre. Obrigado aí pela parceria. Então, se eu vejo, né, eu vou falar um pouquinho assim do meu pessoal. Às vezes, todo mundo passa barra na vida, né? Sim. Os altos e baixos estão aí. A pandemia afetou muito, né? Principalmente, assim, profissional. Pessoas perderam entes queridos, enfim. Então, foi um momento barra, né? Sim. Aí, às vezes, a gente percebe nessa correria no nosso dia a dia, às vezes, que está pegando muito nas pessoas, às vezes é dívida, essa coisa toda que gerou, desemprego, sabe? Isso tudo afeta. Às vezes, se manter, né, firme, Sim. é uma luta constante. Sim, o que você citou de ter um momento de lazer é importante. Não fugir daquelas questões que você precisa resolver. E se você não consegue resolver sozinho, procure ajuda, porque às vezes o que você precisa é entender o caminho como você vai fazer isso. Ou muitas vezes você é aquela pessoa que tem muito medo de dizer não, de magoar. Então, você sabe a decisão que você precisa tomar, mas tem um impedimento de eu vou magoar essa pessoa, eu vou deixá-la. Essa pessoa vai me abandonar. Então,
olhar para Porque, isso ó, é importante. esse aqui causa bullying na gente. Esse aqui afeta o Acabou de chamar o psicológico cara da de gente. cabeção, Porque, às vezes, ele trabalha com horário agendado. Tem uns 10 anos que eu corto cabelo com ele. Essa guerra é pouco antiga. mais. Só que agora ele tá subindo os níveis, tá ficando difícil. isso, Acesso. os níveis. Viu, fulano? O Daniel tá do meu lado, é por isso. Você pode me atender, eu sempre vou na quinta. Você pode me atender numa quarta, O muro tá numa baixo. terça. Vou ver se eu vou poder. Ou Bandeira então, agora se é a gente esta, discutir, escolhendo. se a gente discutir, porque esse podcast gera os bastidores aqui é um e garra, aí ele fica bicudo, ele não me atendeu no último. A gente teve um desentendimento aí por causa de foto, ele não me atendeu. É mesmo? Não, ele falou assim, não tem vaga não, mas eu já sabia, porque eu me antecipei. Eu já conheço a fera. Eu falei, não Que vai cortar isso, meu cabelo. Bruno, Eu falei, que até isso? quando eu falei com você, Daniel, foi. não cortou. Mas na quinta Ele a gente ele conseguiu mantemos tem o uma mesmo horário. Ele tem uma resistência, assim, Que que ele isso, é, rapaz, ele é tem muita gente travado. me acompanhando aí. Não. Eles O vão me defender no Rafael comentário, não é eu essa sei. doçura toda, hein? É. Ó, para meus amores, ó, meus não clientes, é essa do... amo vocês. Dá um conselho pra ele, só um conselho no 0800. Dá um conselho pra ele. Ele leva o meu coração de um jeito. Não é medicamento. E outra coisa, o lema dele, a última palavra é a minha. É Não, assim não é que assim, o não, lema que é dele isso, é Bruno? esse. Sabe quem que dobra ele? A Camila. Agora a Cecília, que chegou também, tá 18 anos dobrando. só. A Cecília tá dobrando ele, a filha mais nova dele. Dá um conselhinho pra ele aí. É mesmo. Vocês conversaram depois da briga? Sim. É, entre os trancos, né? Mentira. Esse- Mentira. Quem foi o psicólogo Porque nessa quando- situação foi eu. Por incrível Calma, que pareça. gente, calma, Porque gente. quando entra isso, né? Vingança, etc e tal, é porque não estava resolvido. Né? Então, se eu tive necessidade de te dar uma magoada, de te alfinetar me vingando, é porque a coisa não estava resolvida antes, né? Esse aqui tem Então, outro problema tem que também. resolver. Esse aqui, assim, ele começa a botar o ponto de vista dele, se a gente chega com nós, aí ele já muda de assunto. Aí a gente tá aqui falando de Marte, aí ele começa, não, porque no fundo do oceano tem petróleo. E não sei o que, assim, Muda de assunto. difícil, tá? Eu tô com um fogo cruzado danado. Fala aí, fala. Joga no você- ventilador também. Não, deixa Não, ele, não. deixa ele. Deixa aí. Viu como eu falei a verdade? É isso aí. Mas é assim, né? Mas nós estamos felizes. No final a gente se acerta. Ontem à tudo noite certo. teve uma discussão aqui no grupo também, que eu fui dar uma olhada no Instagram da nossa doutora, convidada Aline. Aí eu vi lá que você é mestre em Reiki. Em reiki. Reiki. Mestre em Reiki. Eu falei, eu não conheço. Foi de madrugada que ficaram com essa Aí resenha aqui. eu fui lá saber o que é. Falei, vou Sim. me atentar aqui. Aí o doutor Google vai explicar o que é. Eu fui lendo algumas coisinhas ali bem superficial. Aí lá no assunto, o Daniel já veio de sola em mim. Não, que você é isso e aquilo. Eu falei, calma, gente, calma. falei Só tô nada disso, pesquisando. Ó, eu vou abrir aqui, a tela tá aqui. Não, É o E eu- cismou que eu falei que ele é eu- atrofiado. Não, que eu falei pelo que eu li aqui no Google, que é uma ramificação do budismo. Eu li algo disso. Tá. Ah, eu não sei. Talvez seja importante falar um pouco sobre essas terapias integrativas. Né? Não Sim, só o reiki, isso. mas yoga, acupuntura, barras de axis, enfim, todas essas coisas. O que a gente tem que entender, assim, primeira coisa que eu quero que as pessoas saibam, isso não está dentro da psicologia. Sim. Então, uma rapaz, coisa é uma- o trabalho do psicólogo, a psicoterapia, etc e Mas tal. você Eu faço as duas coisas Ah, tá. separadas. Então, Ah, ou você tá. vai lá fazer Uma coisa é terapia, psicólogo, se você quer outra coisa- reiki, eu vou te atender É, com reiki. são Se você coisas quer fazer completamente acupuntura, diferentes. Ah, entendi. São coisas diferentes. Mas a questão é, a grande parte dessas teorias, né, dessas técnicas, elas nasceram, de fato, em uma cultura diferente da nossa. Sim. O yoga nasceu na Índia a gente tem o hinduísmo, mas o que eu quero dizer é, quando a gente abre um atendimento naquilo, ou a gente faz uma aula de yoga daquilo, uma coisa é a filosofia que deu origem àquela técnica, outra coisa é eu querer que você acredite naquela Sim, filosofia que exatamente. está por detrás. Então, o hinduísmo favoreceu o surgimento do yoga. Mas você vai fazer uma aula de yoga, você vai fazer posturas de yoga, você vai fazer respiração, você vai fazer meditação. Sim. Entende? Que nasceu naquele berço. Mas você não vai contemplar Ganesha, Sim, que não contemplar é Buda. Buda. Tá se convertendo a Você essa entende o que eu Pegou quero? fogo isso aí, tá? Você entende? Aí de Pegou manhã cedo eu fogo. dormi. Aí de manhã cedo eu mandei lá. Que é isso? Ele.
A pauta mudou, vamos mudar o assunto. A mesma coisa a acupuntura. A acupuntura nasceu na China, o reiki nasceu no Japão, que tem uma cultura diferente, que tem uma visão de mundo diferente. Mas quando você vai lá e põe as agulhas na pessoa para mover as estagnações, para ajudar nos Eu quadros acho a de acupuntura dor... muito interessante. cara. É muito. Então, isso você não está promovendo nada relacionado a como aquilo surgiu, ou obrigando a pessoa Ou a acreditar também a questão em de alguma religiosidade não tem coisa. nada Não tem, a ver. e nem de místico também, né? Porque às vezes, quando a gente fala... Porque na acupuntura, por exemplo, onde a gente bota as agulhas são os pontos de acupuntura. Os pontos de acupuntura estão nos meridianos, que são trajetos, que corre energia. O que a gente chama de energia é energia do seu corpo. Entende? Sua célula sim, produz energia. claro. Então, seu corpo tem energia. Mas quando a gente fala energia, as pessoas já acham, mas o que, que tem de místico? Energia negativa. O que tem de sobrenatural e oculto? Não. Então, quando a gente vai lá e põe uma agulha aqui e outra ali, a gente quer que aquela energia corra. Ela tá Entende? bloqueada assim, Exato. um Então, a bloqueio. pessoa tem angústia. Você vai ter um bloqueio aqui. E aí você põe uma agulha. Entende o que eu quero dizer? Ou eu tenho um excesso de pensamentos, então a gente manda esse excesso de energia para baixo, a gente põe uma agulha aqui no topo da cabeça, por exemplo, aí coloca Ó, uma vai lá fazer no esse- pé. Não vai fazer isso em casa não, hein, gente. Então, Consulte um não, profissional. É no acuponto, né? No topo da cabeça, em qualquer lugar. É no Não, que tem Então, a tem uma gente galera move- aí que são curiosos. A gente já move sei, as você fica com a agulha aqui, estagnações. vai embora. Não, e não é agulha normal, é agulha de acupuntura. A agulha de acupuntura, Pelo amor ela é de Deus. muito fina, ela é mais fina do que um fio de cabelo. Então, ela é muito fina. É claro que você tem o que a gente chama de DETI, que é a sensação da inserção. Você tem. É só- E se aquele ponto estiver muito estagnado, talvez você sinta como se a agulha pulsa, querendo mover aquela estagnação. Mas não é dor insuportável. Quem que falou isso Não. na barbearia? Alguém falou que já tinha feito essa Acupuntura. acupuntura e falou que se tivesse tenso, exatamente, você Sim. abordou. Foi o branquinho, Existe não? também um Foi ponto. Ah, o branquinho. Foi branquinho, pô. Sim. Existe um Cliente ponto do que nosso parece Rafael. que faz um ponto assim para sair um pouquinho do sangue, ou assim, uma coisa assim. Então, isso é sangria. A gente Isso, faz ele- sangria em alguns pontos, em especial, por exemplo, pressão alta. Pressão alta, você vem aqui num pontinho, no ápice da orelha, dá um furinho e tira umas gotinhas de sangue. Mede a pressão depois de um tempo, ela vai ter diminuído. Então, sangria Bacana. tem a ver com algumas... A gente usa em alguns momentos. Isso em é excesso origem de oriental calor. também? É. Só que aí quando a pessoa fala assim, tem estagnação de energia também, as pessoas acham que tem algo sobrenatural nisso. Não, a gente está falando da energia É uma do corpo. física, né? Que tem Coisa que mover, física, né? que tem que mover, entende? Ó, Então, quando eu melhorar os meus dígitos financeiros, eu vou consultar Sim. com você, né? Sim. Você faz o da pedrinha também? Eu acho da pedrinha interessante. Pedra qual quente, da não, pedrinha? né? A É pedra outra é coisa, massagem, né? pedras quentes é massagem. Pelo amor de Deus, que quebrada. Ô, eu vou perguntar, vai, Ô, Jean. Vai Mas sabe o que tem na acupuntura? Na acupuntura tem os copinhos, as Ventosa, ventosas. ventosa, é, As que ventosas delícia. ajudam. Deixa eu no falar, ô alívio Jean, do- você tá me ouvindo, né, Jean? Ô, Jean, Rapaz, ô, Jean. eu tô curtindo tanto aqui esse momento, aqui, essa entrevista, que me lembrei. Voltei lá no passado agora, Jean. Lá no CRAS. Você vai lembrar que você é da minha época, você não é tão novo. Como é que é o nome daquela psicóloga lá? Psicóloga no profissional, pra nós era tia. Como é que é o nome daquela tia amável que tinha lá? Aquela voz doce dela. Quero mandar um beijo pra ela. Não, essa é a diretora, aquela a psicóloga. Resenha. Rapaz, esqueci o nome dela. Ai, meu Deus. Ah, quer mandar um salve Sônia. pros seus professores depois? Fica à Tia vontade. Sônia. Um beijo. Eu já se Aprenda a for. senhora Lembro do agora. nome de alguns. Eu já se foram, já estão Da aí. faculdade eu só lembro de alguns. É. A mais especial, assim, no sentido de que foi a pessoa que me conduziu para a clínica e que eu estudei a vertente, a minha não é psicanálise, eu citei a psicanálise, né? Mas a minha é gestalt terapia. E foi ela, e ela, realmente, ela já se foi. Entendi. É, mas ela era muito especial nesse sentido. Legal. Te ajudou a transformar nessa baita profissional, né? É, foi uma das pessoas Mandar um importantes. salve para suas nessa irmãs lá. jornada. Ai, Fabiana e Cristine. Alô, Fabiana e Cristina. Um beijo pra vocês. São duas pessoas, é Fabiane e Eu sei. Isso. Bom, e eles Você são não de tem- junho. Você não terminou nem o ensino médio. Tá vendo como é que ele é? Ele é Eu descobri há terrível. pouco tempo, cara. Olha, é claro que em 1h30, assim, a gente não vai conseguir, né, abordar a grandiosidade que é esse tema, mas com certeza as pessoas que estão acompanhando esse podcast puderam, deu um start, né, ver Sim. de forma diferente
a questão do tratamento psicológico, igual você disse, que eu achei muito interessante, não precisa esperar agravar, né? Sim. E já pode até iniciar, né? Até de ter... melhorar no lado profissional, no lado pessoal, Sim. porque essa questão, igual você disse, as emoções, né? Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa boa porque a emoção tá travando e Sim. essa coisa toda. E entender uma coisa, que os quadros, às vezes, de saúde mental fazem a nossa percepção ficar distorcida. Então, uma pessoa deprimida, ela vai achar que não tem solução para aquela coisa. Então, ninguém vai resolver isso, não tem solução. Mas você tem que entender que isso faz parte do quadro. A mesma coisa, uma pessoa ansiosa. Não, eu não consigo, eu não posso, não dá, eu vou ter aquelas sensações. Isso faz parte do quadro. Achei bacana você né? dizer que em momento algum não é fazer o abandono da fé, o abandono dessa coisa Caminham que é um complemento. juntos, exatamente. Essa era a maior dúvida dele. Nós somos entendeu? um ser de muitas camadas. Então, a gente tem uma camada física, uma camada social, do contato com o outro, uma camada psicológica, emocional e uma espiritual. E aí, cada um na sua vertente, acredita ou não acredita. Com certeza, né? Eu tenho um amigo Então, que é ateu, não acredita em nada. E vive bem, é uma pessoa boa, não faz o mal. Eu acho que... Eu até admiro ele, né? E ele sempre tem aborda. sobrinho, Vou puxar Ele tem nessa aí que sobrinho? você quer chegar. Ele falou assim: porque as pessoas ficam essa coisa, né, de Deus, assim, eu não acredito em nada, porque é tanta maldade, é tanto isso que existe e tal. E eu conhecendo um tempo e nada muda o pensamento Ele dele. tem sobrinho? E ele vive... Eu sou ateu, graças a Deus que eu sou. Ele tem sobrinho? O sobrinho chegava bem assistia, fala, Deus te abençoe. Nessa questão, essa é uma questão que a gente respeita Com na terapia. certeza. Então, a pessoa vai chegar e não vai ser algo que eu vou debater ou tentar fazer ela acreditar em outra coisa. É. Então, a religião Então, você acabou pode ali. A não ser que ficar você queira tranquila. falar sobre isso comigo. É diferente. Mas claro. você chegou até, eu não vou tentar te fazer acreditar, ou você chegou não sei o que, eu vou tentar. Às vezes não. o cara tá até puto porque não acredita em nada. Pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo acreditar nas coisas. Eu vejo muita gente Sim. acreditando. E é isso. Sim. Mas, ó, esse papo foi muito interessante, muito bacana. Você pode... Fala, Fael. Tá os olhos brilhando, tá emocionado? Não, meu filho? que isso, cara. Você voltou lá no CRAS, lá na tia. Não, a psicóloga, eu lembrei, cara, é muito assim, uma voz suave. A Tranquila. doutora Aline aqui me Ela remeteu encanta, isso. cara, ela- Essa voz. Não, doutora Aline, Suave. eu escutava, às vezes você mandava áudio pra combinar uma coisa de entrevista. Confesso que dava até uma. Dava uma um pescada. soninho? Seus pacientes dormem lá, você dá uma... Dorme na acupuntura, dorme no reiki, na terapia. Aí não, aí tem que dialogar, falar né? um pouquinho. Mas foi muito bacana. Fala, Daniel. Vou dar uma lula pra Jéssica lá, porque. Hã? Vou dar uma lula pra Jéssica, Jéssica lá, a cunhada mas dela. onde? Gente boa, pra sim, caramba. ela foi a primeira a curtir Jéssica é lá. maneira pra caramba. É mesmo? Subiu o seu nome Sério lá, mesmo, ela já Jéssica é curtiu. parceira pra gente boa e demais. tal, vai ser bacana, que ela é legal, né? Sim. Vocês podem marcar uma consulta. Ajuda. Pode deixar, pô. Aí é coisa Ainda minha. tem vaga? Não, esse ano já não tem vaga mais, né? Não, esse ano eu só esse tendo ano essa já- semana, eu entro umas Pode férias marcar uma curtas, né? De 2 semanas, Ouvi aí dizer, depois né? eu volto. Refrescar a mente, É. né? Que é Gastar os necessário. dólares, né? Olha, doutor, se você precisar futuramente, questão de canal no YouTube, gravação, você pode contar com esse Sim. estúdio. O Sandro tá aí, o Jean também, que entende muito do digital. Ele pode te ajudar, te assessorar, né, nessa Sim, parte, sim. que com certeza vai ser sucesso. Ser Sim. sucesso. E eu preciso melhorar nisso, não é? Tentar encontrar uma foto, um vídeo, ninguém achava. Mas a essência é o principal, sua comunicação é excelente, Obrigada. entendeu? Muito bom mesmo. E com certeza, subir seu vídeo no YouTube lá, o pessoal, eu quero ver ela, quero consultar com ela. Vai dobrar aí no digital, hoje tá mais fácil, né? Sim. Se a pessoa pode chegar em Pode casa, atender em marcar um de horário. qualquer lugar, Você pode estar lá na né? beirada da Sim. praia. Oi, meu querido paciente, vamos lá, vamos começar. Bebendo uma água de coco. Né? Eita, coisa boa. Tá Mas bom, aí, gente? pô, Então Vamos é isso, puxar né? mais uma O abordagem? que fica pra gente aqui, né? De não perceber os sintomas. Isso não é frescura. A doutora Sim. deixou bem claro aqui que a gente precisamos ficar Não só o atentos. do outro, como os seus. Sim. Né? Como É os seus que- também. É como eu disse, a gente foge, a gente nega, porque por mais dolorosa que seja a zona de conforto, eu estou acostumada com aquilo. E a gente às vezes prefere estar numa situação difícil, mas que eu sei o que é, do que se arriscar a sair dela.
Mas aí entra a terapia para te ajudar. Aí né? entra a terapia, né? Aquela terapia. A gente costuma sair numa terapia de bar, né? Tomar umazinha e deixar... Eu costumo dizer que todo excesso Fale tá falando com de uma você. ausência de alguma coisa. Muito Olha, tem excesso. as teorias aqui. É, isso aí. É muito excesso. Isso é carro de garagem. Você é de Calvin Dye, Carro não de sei como é que é o nome prefeitura e do carro de escritor garagem. lá. É, e você é o ônibus da 1001, né? Que já saiu de circulação. Viaja tudo, esse cara Cometa. conhece tudo. Conhece tudo. Parte de Cabo Frio, essas regiões pra baixo, você conhece, né? Não Pode te conheço. apresentar, guia turístico. É mesmo? Guia turístico? Região dos lagos. Regiões do lá, Como a palma das mãos. Conheço bastante coisa, mas é bom pra caramba. aquelas praias azuladas, Caribenha, né? aquelas praias caribenhas de Cabo Frio, Arraial do Mas Cabo. você gosta de praia? Você gosta de praia? Gosto. Não gostei de praia, cara, acredita? Não gosta. surf- Criado Surfista. no mar e gosta de praia. Surfista, mergulhador. Você não gosta do contato ali com a Beijo, areia, Dani, também com o te amo, mar? irmã. Ou Oi? você não gosta do contato, de entrar Cara, no eu mar, sou na areia? branco com uma vela, né? E, Entendi. cara, o sol me machucava muito minha boca. Não, o pai Eu dele praticava fazia ele ser aquático, surfista. surfava, remava. Aí eu ia praticar meu esporte e voltava. A não ser que tivesse uma ocasião muito especial mesmo, eu ficava na praia. Mas fora isso. Entendi. Era um incômodo físico mesmo estar ali, entendi. Não, ficar na praia é legal pra caramba. Mas por causa desses motivos eu. É o trauma. Tá só na linguagem da psicologia aqui, o vício, o porque trauma. às vezes ele ia lá e não queria ir, ele tinha que ir, aí dá nisso aí. Agora não quer ver praia faz mais. parte. Muita onda, né? Não, pô, nada a ver. É muita Calma, onda nessa Leva pro- vida. Tá vendo? Ele leva pro coração. Né? É muita onda nessa vida, né? Pô, nem se fala. Fazer a pergunta dos olhos que estão... mas aí não vai pegar, né? O quê? Esse tratamento dos olhos tá liberando agora? Que tratamento? Dos cannabis? Ei, rapaz, que tocou até chegar na jamba. Né? Não, mas é a área psiquiátrica, cara. Canabidiol, né? cara? Sim, sim. Mas Você vê olha, positivo? cada vez tem Você mais você vê, assim, estudos, não é? Positivo. Entendendo que dá resultado, sim. E a gente tem que entender que a gente não está falando da maconha, a gente está falando da braba. substância Não é da isolada braba, ali, que gente. não vai ter aquela sensação Tem gente toda salivando até a boca aí, ó. do uso, né? Mas olha, ajuda em muitos casos de dores, sabia? É, pô. A ansiedade. Então, tem muitos estudos já mostrando que faz sentido, sim. Não é, na verdade, a gente tem percebido, não só o CBD, né? Aham. Mas uma série de plantas e de recursos fitoterápicos, por exemplo, que auxiliam em muitos tratamentos. Os florais também, então os florais. Florais. O chazinho, né? Você Às faz qual o seu que você faz? O quê? O chá. Fiquei sabendo que você gosta muito de chá. Eu gosto de chá. Eu gosto de tudo quanto é... Aí que eu falei dessa ancestralidade chinesa, né? Eu tomo qualquer chá. Eu Ó, pra uma gosto... rapaziada mais nova, não é o chá Eu fumado, go- não, tá, não é gente? É o chá bebido. tá? Camomila, Não é erva a jamba, não. doce. Eu gosto de deixar todo bem tipo claro. de chá. Porque hoje em dia, a molecada mais nova, vou lhe comprar um chá. Aí vai estar lá na Figueiredo Sim. comprar uma bucha de 10. Olha o endereço, calma. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a Você fica à vocês. vontade para deixar essas considerações finais. A gente está muito feliz com esse bate-papo. Bastante mesmo. A gente estava ansioso em receber. A gente também ficou preocupado, né, da sua participação. A gente, depois, na verdade, fui eu, né? Eu falei assim, é lógico que ela vai comunicar. Ela é psicóloga, gente. Ela não vai travar. Quem vai travar pode ser a gente. Ela Você o não. barbeiro tá Então. sempre travando lá no canto, lá o primeiro barbeiro não podcast fala você não. participa? Podcast já Ah, fiz que assim, bacana, palestra, né? Participei Entendi. de entrevista, mas podcast é o primeiro. Então, né? bacana. conversa fiada saindo na frente. Mais uma vez. E muito bem, né? Porra, bom demais. E você fica à vontade de fazer as suas considerações. Pode deixar o seu contato, Ai, a sua agenda já para 2024. Com certeza você já fez vários fãs aí com essa pegada bacana. Ajudou, né? Que o objetivo de trazer você também foi você trazer uma mensagem e do outro lado ajudar alguém que Sim. está nesse momento, passando esse momento, não consegue sair, não consegue falar, né? Que realmente está Sim, sim. passando esse momento difícil.
Primeiro, obrigada. Eu que Obrigada agradeço. mesmo por vocês terem me convidado para estar aqui, sem ter visto eu falando em lugar nenhum, né? Só pela A minha recomendação foi forte. mensagem. É verdade. Obrigada, eu fico muito feliz. Eu realmente espero que esse conteúdo possa ajudar pessoas. E se tem uma mensagem final, é assim, valorize o seu tempo. Então, a gente tem um tempo aqui, né? E às vezes a gente esquece disso. E fica repetindo padrões de comportamento, realizando coisas que não quer, estando onde não quer. Então, valorize o seu tempo. Se você quer promover mudanças e não consegue sozinho, procure ajuda, mas faça, valorize, né? Não desista daquelas coisas que você tem vontade de fazer por achar que aquilo não pode acontecer ou você não tem como sair de uma situação que você está. Então, busque ajuda se necessário for. Comece por onde você conseguir, né? E eu acho que, assim, tudo vale também. Então, às vezes, antes de chegar num profissional, às vezes a pessoa vai fazer uma série de coisas que não são terapia, mas são terapêuticas. E isso é ótimo, né? Às vezes a pessoa começa a fazer uma aula de música e isso se torna positivo para ela e ajuda ela a começar. Praticar Ela um faz esporte. alguma coisa que ela se conecte, que já mostre para ela que ela está se conectando com quem ela é, sabe? Então, eu acho que tudo isso é E importante. buscar um ambiente saudável também, Sim. né? Um ambiente que jogue pra cima, né? Sim, Isso ajuda. Pedir ajuda, né, gente? sim. Peça ajuda. Exatamente. Peça ajuda. Pra quem Não tá se desista da afogando, né? vida. Jacaré vira topo. Exatamente. Dizia. Agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores que estão com a gente. Quem mandou o presente para a doutora, agradecer a Ótica Bom Tem que Jesus abrir que esse vai te presente dar aí, né? Até eu tô curioso. Não, o presente é secreto. A Ótica Bom Jesus vai te dar um super desconto. Olha, tá? que legal. Quando você for adquirir o seu óculos de praia, de grau. O nosso querido Armazém do Vinhos Rapaz, eu também. tô achando que essa Alô, embalagem tá Antônio, pura, não é um possível. forte abraço. Eu tô Gabriel achando que essa Charles embalagem também tá pura. mandou esse brinde bacana pra você. Obrigada. A gente só tem que agradecer, né? Você de ter vindo, trazer esse conteúdo tão bacana. Eu sinto no meu coração que várias pessoas do outro lado vão ser abordadas, vão dar um start. Às vezes está com um pezinho já de iniciar alguma coisa, já vai repensar, Sim, exatamente. já vai mudar o rumo. É isso mesmo? Bota lá. Sim. Cadê o óculos? Deixa eu só colocar o óculos a última vez que eu fiquei... Como é que é o nome do rapaz lá? Michael J. Fox. Michael J. Fox. Deep Aí, o Web. Jean, joga aqui nessa aqui pra mim, fazendo um favor, Jean. Ficou a cara do rei. Rei Charles. Ótica Bom Jesus, vocês pediram pra devolver. Eu tô quase não devolvendo, porque eu me senti, faz o Pix. um Charles. Me senti um Charles. Muito obrigado, hein? É isso, Foi bom, complementa aí, Daniel. Também agradecer ao restaurante Família Guiar, né? Melhor tempero de família aqui na região de Bom Jesus é o restaurante Família Guiar. Ó, promoção lá de churrasco, cara. A partir de R$ 39,99. Churrasco à vontade. Churrasco à vontade. Fala aí, Fael, nosso amigo Rigão. Eu tô curioso e eu acho que tem gente lá do outro lado que tá curioso. Essa embalagem eu acho que tá pura, só pode. Deixa eu só... Eu acho deixa que eu essa embalagem tá pura. Deixa eu só voltar Armazém aqui na do Vinho ótica. presenteou assim, Só não sei. Só um minuto. Eu acho que é o de 300 e pouco reais. Não sei. Ó, só lembrar aqui mais uma vez da Ótica Bom Jesus, o exame de vista de segunda a sábado, crediário próprio e cartão de crédito você pode pagar sem juros, sem nada. Com 5 médicos, você pode escolher, são 5 médicos disponível para você fazer o seu exame, lançamento de óculos aí para 2024. E a Verde Vida também tá com a gente aí, lançou aí a Pílula do Sucesso. Nosso Verde parceiro Slim. Fábio. Verde Slim, uma reunião de vários complementos que vai te ajudar a emagrecer. Eita. Lembrando, sem o consumo da cevada, senão não adianta. Vou Se deixar beber, claro. não dirija e nem consuma... WR Almeida, sob Verde comando Slim. aí do nosso amigo Juninho Frederico, sabe tudo de pintura de carro. Você tem carro, Tudo? Tá com Não, carro lá? não. Ainda Tá. não. Caso arranhe algum carro de alguém, WR Almeida tem tintas automotivas pra você. Grande Frederico, grande Juninho, forte abraço pra vocês. Vou puxar aqui mais quem? Dri Salles também, acessórios. Ô, Didi, roubou um negócio aqui na moça, hein? Dri Salles, acessórios. Tudo que tem de novidade, as novas tendências da elegância em acessórios. Tem brinco, colar, chapéu, tem tudo, Tem tudo lá. cachecol, tem tudo. E tem um atendimento fantástico aí com Natal a Geise chegando, e Natal também a chegando. Adriana, nossa fotógrafa querida, Tainara Tainara Nunes. Nunes. que conhecemos através do Rafael. Ela já teve
Eu já tive o privilégio de ser clicado por Ela ela, fez né? mágica, né? Fez mágica. Fez mágica. Ó, tá lá no Instagram, fiquei até bonito nas Diminuiu a fotos sua lá. araponga. Agradecer ao estúdio Você acabou de falar de bullying agora. Ó, olha isso. Cancelamento. Agradecer ao Pod Estúdio, essa estrutura maravilhosa. Armazém do Vinho já foi. Também a nossa querida Unidas Farmas, esse aqui já foi também. O Rigão, alô Rigão. Rigão Distribuidora. A Rigão Distribuidora. Né? A Rigão. Rigão Distribuidora. Rigão, Qualquer dia junto. desse a gente vai contar a história da Rigão Distribuidora aqui. Ele vai estar presente com a gente. Dia e noite, embalagens e alimentos. Você que tem lanchonete, você que tem restaurante, conte com a Rigão. O homem que tem um relógio no peito, ele tem um... Como que se chama? Um marca-passo lá. Um marca-passo. Chegar perto, Homem de tic-tac ferro, dele é- Jesus. Ele fez assim, ó. Escuta aqui, ó. Botou, eu coloquei... Dizer que quando ele tá mais agitado, aquilo fica... Mais agitado? Você disse? É isso mesmo? Replay Motel, prazer de repetir sempre. isso. Obrigado, doutor, por ter Obrigada a devolvido você. a minha fala, né? Sim. Já fiz até uma depilação aqui agora, né? Foi muito bom, muito bacana. Puxa, Daniel, pra gente encerrar mais esse Cara, episódio. Por mim, a gente agradecer ficava muito, tá? o resto da noite aí, né? Te agradecer muito, doutor, pela sua presença aqui. Tenho certeza que esclareceu bastante coisa, não só, né, nas pessoas que vão assistir, mas também esclareceu muita coisa da minha parte também, que a gente, né, tem certo dúvida em algumas coisas, mas, Sim. cara, foi muito bom mesmo. Muito Que obrigado. bom, fico tá bom? feliz. Com Vamos lá, certeza, Com a senhora certeza. vai voltar novamente. Não, tem Esse- mais coisa pra falar. Esse bate-papo aqui foi muito proveitoso, né? Como eu disse no começo, eu expressei aqui na semana passada, na chamada do vídeo, que tinha assim, um certo preconceito, né? E pude perceber aqui, com a presença da senhora, que, com a sua presença, que não é nada disso. Que a gente tem que procurar, que tem que falar e você com toda a sua experiência pode assim nos ajudar, né? A encontrar Sim. novamente os trilhos. Então foi muito bom. Bom demais. E Mesmo. fiquei feliz de Sim. receber você. E a primeira entrevistada mulher e que ganhou vários presentes. Presentes. Ó, esse aqui é o desconto Obrigada. da Ótica Bom Jesus. Quando você for adquirir seu óculos. Entrega? Pode entregar, querido. Que eu vim lá do Armazém dos Já Vinhos. voltou, nós já entregamos esses presentes. Não, já a gente voltamos. despediu os prêmios, daqui a pouco vai chamar a gente lá. Que Agradecendo bom ao... gostar da minha presença, então, né? já o fã-clube aqui já ficou em alta aqui. Unidas Farmas também. Alô, Maurício, Unidas Farmas. Queremos você aqui fixo, querido. Agradecendo a todos, mais uma edição do podcast Conversa Fiada. Agradecendo a você que acompanha e dá curtida. Já temos lá no nosso Instagram um local específico onde você vai deixar a sua curtida e o seu comentário e a gente vai mandar um salve para você aqui no programa. Mais alguém? Não, Mandar legal. aquele alô? É Só isso mesmo. Para todos os bairros, toda a região, toda Bom Jesus do Norte, São José do Calçado. Inclusive, São José do Calçado, aguardem nesta bancada poderosa. Vai estar um grande nome aí, dando uma entrevista bacana, né? Se Deus quiser. Falando aí de Deus te ouça. fez uma revolução na cidade. Pessoas que querem ver a cidade melhor, Sim. né? E transformam, é isso aí. Se precisar de ajuda, procure a Aline ou procure também, né, os profissionais em Bom Jesus. A gente sabe, tem vários profissionais atendendo também. Na rede pública, né? Corrigindo, sim, o Daniel falou, né? Mas a rede pública atende, mas a demanda é muito grande. grande. Existe uma fila, aquela coisa toda. Mas não desista, né? Não desista. A doutora já Sim, falou. eu não sei hein? o número, mas tem o CVV que faz um trabalho gratuito também, o Centro de Valorização da 180 Vida. não, né? Tem um número, né? Eu não sei o número, eu mas acho que- para casos de depressão e tudo mais, eles fazem uma escuta, e tudo, né? Então tem o CVV e tem as faculdades que fazem esse trabalho gratuito também, né? Bom saber, bom saber. Um abraço a todos. E é isso. Valeu, rapaziada. É 188. 188 é o número da ajuda. Se precisar, pode ligar. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Fique com a gente. Aqui é Conversa Fiada, mas é sempre... Assunto sério. Tamo junto!